Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Ao contar as histórias das pessoas que contribuíram para a nossa comunidade e entidade, destacamos suas realizações e fortalecemos o senso de identidade e orgulho de nossa cidade. Com essa narrativa, damos boas-vindas ao empresário Nelson Lisotti, que logo mais contará sua história inspiradora, de um pão para 1 bilhão. Confira agora nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje é com o Passo do Vinho e Vinícola São João. A cooperativa Vinícola São João faz parte do roteiro Passo do Vinho e foi fundada em 1931 por 84 sócios visionários e hoje conta com mais de 500 associados. Sob a liderança de Valderi Esposa, a cooperativa segue crescendo com uma estrutura moderna capaz de receber até 29 milhões de quilos de uva e processar mais de 1 milhão por dia. Possui equipe que conta com 50 colaboradores, produz vinhos, espumantes e sucos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, com destaque para as linhas Premiada e de São Diego. Cooperativa Vinícola São João, cultivando histórias e inspirando gerações. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao empresário Nelson Lisotti, nosso palestrante do dia de hoje. Obrigado, Nelson, por ter aceito esse nosso convite. Tenho certeza que teremos uma história maravilhosa para ouvir no nosso dia de hoje. Nosso prefeito municipal, Adilaude Domênico, ex-presidentes aqui da casa, os representantes da imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu estar aqui conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Antes de darmos início à palestra, nossa tradicional RA, na série Histórias Inspiradoras de hoje, a SIC Caxias sente-se na obrigação institucional e moral de fazer um apelo urgente ao bom senso e à responsabilidade dos nossos negociadores do governo brasileiro. Nós vivemos um momento bastante crítico nas relações comerciais do nosso querido Brasil. Os impactos diretos sobre a nossa Caxias do Sul, que poderá ver 25% de suas exportações comprometidas, são gravíssimos. A economia brasileira e, por consequência, a nossa indústria caxiense, motor de toda a economia da nossa região, estão à mercê de uma diplomacia ineficaz, travada por disputas político-partidárias, que infelizmente ignoram os reais interesses do Brasil, que são a solidez da economia, o emprego e a segurança institucional, que geram, ao fim do dia, o bem-estar de todos nós. Nós estamos estarrecidos com a inércia, com a ausência de articulação e com a absurda incapacidade de negociação que nós temos presenciado. Passam-se os dias e o que vemos são discursos vazios, ainda provocativos,
e nenhuma ação concreta. A impressão que se tem é de que os políticos estão muito mais preocupados com a próxima eleição do que com o presente e o futuro do Brasil, o que é muito lamentável. Nós não podemos mais assistir a esse espetáculo de torcidas antagônicas, onde se deseja o fracasso do outro e não a vitória de todos nós. A sociedade produtiva, nós empresários, os trabalhadores, a população, não podem acompanhar calados o país financiar a sua própria destruição em nome de vaidades pessoais e políticas. A SIC clama por maturidade, por liderança e por postura que coloque o Brasil no lugar que merece. De um país capaz de negociar com inteligência, com diplomacia e com visão de futuro. Senhoras e senhores, agora sim, vamos falar de experiências que inspiram. Nesse momento, quero convidá-los a assistir ao vídeo que mostra o sucesso que foi a última edição do nosso programa Mini Empresa, cuja formatura ocorreu no último sábado à noite, lá no UX Teatro. Aí mais um exemplo dos tantos exemplos do Brasil que dá certo, do Brasil que empreende, do Brasil que transforma. Parabéns, Arthur, todo o time lá da SIC Jovem. Meus caros, algumas histórias começam com um plano de negócio. Não começam com um plano de negócios. Começam com um sonho simples: melhorar de vida. Elas não seguem o manual da administração de empresas, mas obedecem à intuição de quem enxerga oportunidades aonde os outros veem dificuldades. Hoje, na nossa RA, nós temos diante de nós alguém que uniu essas duas forças: raízes profundas e olhos voltados para o futuro. O Nelson Lisotti não é apenas um empresário de sucesso. É um exemplo de como a caminhada, mesmo quando começa pelo acaso, pode alcançar lugares impensáveis. A trajetória do Nelson começa como muitas das que moldaram Caxias do Sul, no interior, com muito trabalho e desde cedo. Aos 18 anos, ele trocou a lida do interior pelo desafio do comércio, aqui na cidade. Com sensibilidade, faro empreendedor, logo percebeu que o que move o negócio não é apenas o produto, é o relacionamento, é a confiança, é a palavra mantida e honrada. Do balcão de uma loja à fundação da Cadence, a sua marca pessoal sempre foi a de quem constrói em silêncio e com disciplina. Não por acaso, transformou uma ideia em uma das 5 maiores empresas de eletroportáteis do país. Mas o que talvez mais nos impressione
é que mesmo com tudo isso, com todas essas conquistas, o Nelson jamais se afastou da sua essência. Gente simples, comprometida, inquieta, parceira. Ele também sabe devolver para toda a nossa comunidade tudo aquilo que ele recebeu. Liderou entidades como a CDL, fomentou a solidariedade com o projeto Homens na Cozinha e ajudou a consolidar uma visão de empresariado que entende que prosperidade não se mede só por cifras, mas no impacto que ele deixa em toda a comunidade do seu entorno. O tema de hoje, de um pão a 1 bilhão, pode parecer meio inusitado, né, Nelson? Mas é um tema que retrata bem essa jornada. Não como algo fácil, mas como a prova de que começar pequeno, com valores sólidos, pode levar a realizações grandes e duradouras. Caro Nelson, ao trazê-lo aqui para o palco dessa nossa série, que valoriza trajetórias de vida que transformam, não queremos apenas ouvir fatos. Queremos captar aquilo que só quem viveu a história de verdade pode transmitir. A coragem de começar, a clareza de decidir e a serenidade de olhar para trás com orgulho e para frente com propósito. Nós queremos ouvir a história da voz da própria história. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, com o compromisso de valorizar e fortalecer o associativismo, a SIC Caxias, então, realiza mais uma vez o encontro de novas associadas, que são as nossas associadas de meses de maio e junho. Convidamos ao palco para a foto oficial o representante dessas empresas. Anderson Fortunato, APS Equipamentos, Beninca Sociedade Individual de Advocacia. Já peço que venham se deslocando para o palco, por favor. Casa de Vanilha Confeitaria e Café, Castertec Usinagem e Tecnologia, Concessionária Foton, Conecta Decor Sport, Incrementa Serviços, JFG Gestão e Assessoria Empresarial, JM Logística, Levin Estética Avançada, Michele Borges, Mútua Coworking, Normas Medicina e Segurança do Trabalho, Open Design de Interiores, People Telecom, Pilg Prêmio Garage, Propósito, Sim Digital e Village Bistrô. Para compor a foto, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro, o vice-presidente de Indústria, Rubem Bisi, a nossa vice-presidente de Comércio, Idalice Mancini, e o nosso vice-presidente de Serviços, Eduardo Michelin. Senhoras e senhores, prepare-se para o próximo nível do marketing. Vem aí o Let's Marketing 2025, o maior evento de marketing da cidade. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias, contaremos com mais de 900 profissionais, empresários e estudantes. Senhoras e senhores, no dia 10 de setembro, na SIC Caxias, mais de 900 profissionais, empresários e estudantes estarão reunidos para uma tarde de imersão, conteúdo e alto impacto em networking de verdade. Com o tema As Regras do Jogo Mudaram, o evento traz palestrantes de renome nacional e especialistas locais para discutir o novo marketing, mais ágil, tecnológico e voltado para o comportamento real do consumidor. Confiram o vídeo do evento. Geração Zero. Conexão. Experiência. A regra do jogo mudou. O marketing chegou ao próximo nível. Acesse o site e garanta seu ingresso. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias.
Olhe para o futuro e vem pro Let's Marketing 2025. Realização SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. Então fica o convite já para garantir o seu ingresso para o Let's Marketing 2025. A SIC Caxias também convida você a fazer parte de um marco histórico, o monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema de raízes fortes a horizontes infinitos, o monumento será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul, como uma homenagem ao legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana que ajudou a moldar a identidade da nossa cidade e do nosso estado. Este é um convite para que você, sua marca ou sua família também faça parte dessa homenagem. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. A realização SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. No final da palestra, então, teremos o painel de perguntas. Você pode acessar, então, o QR Code que está em sua mesa ou também nos telões e enviar sua pergunta. E para falar mais sobre sua história inspiradora, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o empresário Nelson Lisotti. Bem-vindo. Isso eu não esperava. Temos uma sala hoje aqui completa. Muito obrigado. E eu quero ouvir de vocês um bom dia. Bom dia! Bom dia! O que eu lamento hoje é ter ouvido tudo o que o nosso presidente teve que dizer ali do nosso país, né? Os nossos problemas, tudo isso. E agradecer também as palavras ao meu respeito. Eu não tinha preparado um protocolo de saudações, mas eu acho que aqui saudando o nosso prefeito e ao nosso presidente da Câmara da Indústria e Comércio, eu considero todos vocês cumprimentados, e a minha família também. Tá? Eu tinha preparado aí, eu ia trazer um livro para ler, tem só 400 páginas, era fácil e rápido. Só que o carro trancou e não consigo mais abrir, então acho que para ajudar vocês, o carro não quis deixar que eu lesse o livro todo aí. Deixa eu passar aqui para frente. Tá. Esse é o nosso brasão, a maioria de vocês devem ter, né? Era a partir daqui que eu queria falar um pouco no livro. O livro diz que a família Lisotti iniciou na França em 1742, é a história que nós temos, né? De um casal que tinha uma propriedade e trabalhavam com uvas, com vinho. Inclusive até hoje a gente faz isso, então, né? Meu pai também trabalhou muito com isso. E eles eram, vamos dizer, prestigiados a serem os entregadores do vinho para o rei. Era o rei, sei que agora que não tem o livro já não consigo saber o nome, né? Mas afinal eram os que entregavam o vinho, os fornecedores do vinho para o rei. E a um certo ponto aí, em 1744, deu uma seca, uma crise climática muito grande na França, que criou um problema, eu só espero que não tenha sido o problema do desmatamento da Amazônia, mas o negócio estava sério lá. E então, com esse problema de crise, de falta de alimentos, de fome, esse meu ancestral, vamos dizer, ele teve receio porque o rei ia ser deportado, ele ia perder o cargo. E havia um risco muito grande da maioria dos que eram chegados ao rei de serem decapitados com a guilhotina, que na época se praticava muito isso. Aí eles foram para a Itália, ali em Belluno, e lá se estabeleceram e até hoje tem parentes que vivem lá, e foi onde nasceu o meu avô.
O meu avô é esse senhor, com Giuseppe, que inclusive eu coloquei ele ali no coisa da SIC, aí, que o monumento que está sendo construído. Meu avô paterno, o Rafael Scopel. Aqui o meu pai e a minha mãe. O meu pai, Paulo Lisotti, nasceu aqui em Caxias no dia 25 de dezembro de 1903, ali em São Giacomo, e onde o meu avô tinha se instalado lá. E ele foi o penúltimo filho do segundo casamento do meu avô, que tinha ficado viúvo. Em 1936, ele resolveu ir para Santa Lúcia do Piauí, onde ele tinha alguns parentes lá, uma cunhada e a família Scopel, onde ele lá ficou algum tempo trabalhando, comprou uma colônia e estava muito bem. Quando foi, de repente, ele teve o problema que faleceu, ele já estava com 6 filhos e faleceu a primeira esposa dele, que na época os recursos de saúde eram muito pequenos. E ele tinha 5 filhos. E como criar um homem sozinho lá, criar 5 filhos, os vizinhos sempre ajudavam, sempre faziam os mutirões para socorrer. E nesse meio todo tinha a Ana Scopel, uma jovem solteira, que era vizinha e ajudava com os filhos lá. E acabou que deu em casamento. Tá? E daí então que eu sou o segundo filho dela, o mais velho mora em São Paulo, e aqui tem alguns aí que estão me prestigiando também hoje. E aí foi Santa Lúcia do Piauí. Eu sou esse elegante senhor aí, né? Aqui nós estamos em 12 irmãos. O meu irmão mais velho, ele morava em São Paulo. Não, nessa época ele estava na Itália, que ele estudava para padre, e o Papa mandou uma bênção para a família e tal, né? Na época foi o padre que trouxe de lá. Então temos essa foto aí dos 12 irmãos aqui, mais ele 13. Eu nasci no dia 7 de maio de 1949. Eu tive uma infância super tranquila, né? Lá se brincava de tudo que era jeito de fazer patinetes de madeira, escorregar. Hoje escorregam naqueles escorregadores, nós escorregava na água quando chovia, sentava a bunda no chão e isso aí. Então era uma felicidade muito grande. Essa minha foto, eu acho que na época eles queriam fazer uma bombacha para mim, mas acabou que não tinha pano que chega e ficou curta. E também a gente, além das brincadeiras, a gente tinha que estudar e trabalhar na roça, que isso era indispensável, né? Lá tinha, hoje não se usa mais enxada, mas na época sim, a gente ia de foice, enxada, arado, né? Ou às vezes ficava em casa cuidando do fogo para cozinhar o feijão, né? E eu acho que dali é que veio a minha ideia ou o meu gosto por cozinha, por cozinhar, né? Eu sempre que possível eu faço esse trabalho. Naquela vizinhança nós eram grandes, né? Tinha 30 crianças mais ou menos. E aí não tinha uma escola perto e o meu pai conseguiu fazer dentro do paiol nosso lá do milho uma sala, separou ali e a prefeitura nos forneceu uma professora e a gente estudava então ali nesse local. Aqui, apesar das condições, era um ambiente natural para nós. A gente fez aquela sala de aula e me disseram que não é para falar, mas eu acho que não é problema nenhum. Lá nós tínhamos guardado o milho, o trigo e as coisas, e naturalmente que nesses paiols sempre tem muito rato, e de vez em quando eles iam para o pau com a gente lá. Mas aí a nossa professora que começou a nos dar aula, que nos deu o ABC, foi a Maria Hildegard Jung, que nos ensinou o ABC e ajudou também a moldar a nossa personalidade. Eu estava até dizendo há pouco na sala de que
Na época a gente tinha que aprender o ABC todo. Hoje as pessoas sabendo I, A, já está suficiente. Busca tudo na internet e já resolve muitas situações por aí. Aí, alguns anos depois, então, a prefeitura nos fez uma escola nova, né, ali na região. A escola era Estados Unidos da América, onde nós temos uma bronca grande hoje, né? E nós recebemos lá um monte de revistas e tal, mas tudo em inglês, e nem a professora sabia falar ou ler em inglês, né? Então foram inúteis. Na inauguração, realmente, foi uma festa muito grande. E a gente tinha que se apresentar fazendo várias poesias e declamações e etc. E eu também declamei uma poesia que eu lembro ela até hoje. Entre todas as bebidas, a melhor quero escolher. A água pura e cristalina é a que se deve beber. E fui aplaudido, viu? Vocês não aplaudiram aqui, né? Naturalmente que hoje já não é mais água, eu prefiro o vinho, né? Mas tranquilo. Lá em Santa Lúcia os recursos eram pequenos, né? Então tinha escola ali, quando terminava o primário, tinha na vila com as freiras para a gente poder fazer o 5º ano. E eu passei no 1º ano, no 2º ano não tinha mais aonde ir, eu repeti o 5º ano porque eu não queria parar de estudar. Essas coisas às vezes são detalhes pequenos, mas muito importantes. De repente eu tivesse parado, nunca mais teria recomeçado. Em seguida, os padres, que tinham um seminário lá com bastante alunos, e eles viram esse problema e abriram para 5 ou 6 alunos, para gente externos poderem participar da aula lá com eles. E inclusive o padre Alfredo Mitilini foi um dos caras também que ajudou a moldar a minha vida muito. São pessoas que nos mostraram o que é viver, o que é a gente tem que ser, tem que se comportar nos meios sociais, né? Eu vou precisar da água. E aí, em 60... está aqui embaixo. Em 1968, aí eu vim para a cidade, onde eu trabalhei vários anos na loja A Soberana, ali em São Pellegrino, onde hoje tem, acho que é da Brisa Calçados, lá na esquina, né? Eu estudava à noite, né? Trabalhava de dia, estudava à noite. Eu concluí o curso técnico de contabilidade no Carmo. E aí eu fui para a faculdade, né? Mas eu fiz 1 ano e meio só de faculdade, porque um dia eu estava na fila lá para fazer a matrícula, mas eu tinha que viajar, tinha que ir para Joaçaba fazer uma entrega de bordados. E daí então eu acabei desistindo da fila e eu fui embora, fui trabalhar. Então, a partir dali eu não estudei mais e eu não me arrependo. Eu sei que tem gente que diz, eu não fiz a faculdade, é a única coisa que eu me arrependo. Eu não, eu acho que eu consegui fazer a minha vida da mesma forma. Em 68, então vamos contar um pouco da história da família agora, da família que eu acabei criando, né? Em 68 eu fui num baile lá em Bentivi, no interior de Vila Oliva, e lá eu conheci uma moça, a Cleusa Salete Silveira dos Santos. O nome é bem pomposo, viu? E eu convidei ela para dançar, e a gente dançando, e aí eu pedi para ela se ela queria continuar dançando comigo, né, a noite toda, e ela disse, eu sim. Então nós continuamos, e na época ela tinha 14 anos. Então ela deu lá o primeiro sim. 2 anos depois, eu me dei conta que ela continuava com 14 anos. Aí eu pensei comigo, é com essa mesmo que eu vou casar, porque ela não envelhece nunca, né?
E olha que gente que boa parte disso é muita verdade, porque ela continua ali jovem e bonita, né? Como sempre. Tá? Isso que nós já fizemos as nossas bodas de ouro há 2 anos já, né? Com 50 anos de casados, estamos aí. Aquela foto é a única foto do nosso casamento. Na época, o fotógrafo era muito difícil. Aí, depois de casados, nós começamos a trabalhar e a gente vendia artigos de cama e mesa no porta em porta, de sacoleiras, né? Fez um trabalho ali vários anos, onde a gente vendia ali em várias cidades, em vários pontos. A gente comprava isso de outros fabricantes e ia vender. E fazia os pedidos também, que as pessoas queriam, e os camaradas fabricavam para a gente. Aí, a um certo ponto, nós decidimos abrir a nossa própria fábrica, Abordados Cris, em homenagem ao Cristiano e à Cristiane. Tinha poucos nomes para a gente colocar nos filhos e botava o mesmo, né? E a fábrica, daí nós mudamos completamente a nossa maneira de trabalhar, de negociar, e passamos a vender diretamente, então, para sacoleiras, e elas é que iam fazer a venda e a gente produzia para elas, e elas faziam as entregas aí. E aí, depois de um certo ponto, a gente foi crescendo, foi melhorando, e a gente passou, sentimos que a gente estava preparados para poder vender para lojistas, para o grande comércio. E aí a gente tinha representantes em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Na Bahia tem até um fato curioso, que a gente fazia numa feira de São Paulo, a gente participava das feiras do Anhembi, as feiras testes lá. Numa dessas feiras tinha um camarada da Bahia que queria comprar os bordados, que estava na nossa exposição lá, queria principalmente aquelas colchas de plissé, quem conhece, que tinha aquele leque ao redor. E aí eu fiquei meio desconfiado do homem, porque o homem era um cara com aqueles pescoço curtinho lá, né, que chamava os outros de Brimel. E aí eu disse, não, eu não vou vender para esse cara, né? O meu representante dizia, pode entregar a tua fábrica para ele, Nelson, que não tem problema. Eu disse, não é possível que eu faça isso, né? Tô com receio. Assim que chegamos a uma conclusão de que nós combinamos o seguinte, então eu vou produzir para ti, e não era pouco, era um truque de mercadoria, era um caminhão de mercadoria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para você o produto, eu entrego na transportadora, a transportadora te comunica que está com o produto na mão, tu me paga 50%, eu libero a transportadora para entregar. Aí ficamos com o prejuízo a metade de cada um, se tiver, né? Mas, na verdade, o cara era muito sério, muito bom. Nós vendemos muito para ele lá na Bahia. Infelizmente, um dia ele teve um tumor na cabeça, foi para cirurgia e ficou na mesa de cirurgia. E todas as lojas que ele tinha, em pouco tempo, se destruíram, porque a filha dele era médica e não entendia nada disso e a coisa se acabou. São Paulo e Rio a gente vendia muito também, né? E a gente tinha essa participação muito grande na região, principalmente São Paulo, com o pessoal de cama e mesa. Aqui tem uma foto de um dos produtos, e a manequim aí é a minha filha, que está aí hoje com uma filha maior do que essa aí, né? Quando a gente fez as fotos dos álbuns. Mais adiante, então, idealizado pela minha esposa Cleusa, se criou a loja Lisotte Jur, que ela se consolidou ali na área de tecidos, decoração e coisa, num setor, inclusive, que ela conhecia e dominava muito bem. Parabéns, Cleusa, por esse trabalho que tu fez lá, muito bom. Esse espírito empreendedor, inquieto, alguns dos anos depois, tinha criado aqueles shoppings de fábrica. Criei um aqui no Madre Milda e o outro em São Pellegrino, né? E aquilo era um verdadeiro sucesso, era uma coisa muito, muito boa, que tinha um mercado, né?
os fabricantes que botavam a sua lojinha lá para fazer a venda. Aí eu idealizei um shopping grande, né? Ali naquele painelzinho tem a maquete, vamos dizer, a planta baixa do que ia ser aquilo, que é aquele prédio que tem hoje no viaduto Torto, ali embaixo, que era da Runi Chaves. Então eu lancei aquilo num dia, aqui inclusive na Câmara de Indústria e Comércio, e em poucos dias vendeu 28, 30 salas, 30 espaços, né? Mas de imediato, o pessoal vendo que eu estava já lançando o meu ali, veio e lançaram o Max Center. O Max Center acabou me levando todos os clientes praticamente, até aqueles que eu já tinha vendido estavam querendo ir para lá porque era muito maior, porque era muito mais. E eu fiquei no fracasso com aquilo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se aquele negócio dá certo, eu estava empenhado até hoje com aquilo lá e não teria nascido a Cadence. Então, quer dizer, há certas coisas que parecem a desgraça final e a melhor coisa que pode acontecer para alguém, né? Então, acabou que a gente ficou com esse problema na mão e eu acabei vendendo aquele espaço e aí vamos começar então o início de uma nova história, que é a história da Cadence. Como eu estava desempregado ou desempresário, né, naquelas alturas, com esse problema para resolver, aí tem os detalhes que às vezes a gente não imagina, mas são os que são fundamentais, às vezes, para uma sequência. Um dia, um amigo meu, Alcides Perini, foi na minha casa e me levou um pão integral, inclusive, e aí ele contou que tinha sido feito numa máquina, que colocava os ingredientes e que a máquina fazia tudo sozinha, né? E aí a gente achou, isso aí não é verdade, né? Ela chegou a pedir até para a mãe dela se podia ser uma coisa dessas, né? Que pudesse acontecer. Mas algum tempo depois a gente foi para os Estados Unidos, lá para Miami, e lá no Sam's Club, eu vi numa prateleira lá a McBride. E opa, aqui é aquela máquina que faz pão, né? Viu que eu sei falar um pouco mais de inglês? E aí, então, a gente comprou 2 dessas máquinas e trouxe para a gente. Essas máquinas a gente fazia pão em casa e, claro, que não comia um pão por dia. E aí sobrava, a gente levava para a loja, a Cleusa principalmente, levava para a loja. E lá na loja ela dava o pão para o primeiro cliente ou a primeira arquiteta que chegasse, o pessoal que vinha para a loja, né? E aos poucos o pessoal começou a dizer, não, mas como é que faz isso? Eu quero essa máquina, como é que consegue? Né? Quem que consegue isso para mim? Né? E aí eu percebi que tinha uma necessidade, tinha uma vontade, tinha um desejo a ser satisfeito por aí, né? Aí eu e o Júnior, meu filho mais novo, fomos para Miami e compramos 300 máquinas. E a gente trouxe, veio aí e vendeu muito rápido. E foi feito algumas feiras também, tipo Fena Doce. Eu fazia feira até de filhote de cachorro aí, onde tinha, eu estava presente, né? A gente ia fazendo, ia se apresentando. E aí, como isso vendeu, nós compramos um container da China, o Cristiano que organizou isso, né? Se comprou um container da China, já com a marca nossa, já com a caixa, desenho, tudo nosso, só que sem conhecer o fornecedor. E o risco de você receber pedra dentro do container não era pequeno naquela época com a China, né? Mas acabou que deu tudo certo, recebemos o produto, trabalhamos aí na venda dessas máquinas, então. Esse como aí depois eu explico um pouquinho, né? Que seria o como a gente consegue chegar, como consegue fazer essas coisas, né? Esse microfone fixo é ruim, né? Tem que estar... Eu acho que... Não, deixa aqui. Não, vamos lá.
Então, essa é a nossa primeira máquina, que a gente trouxe em 1999. E a importação está aí, das 300 máquinas. Daí, no ano 2000, eu fui para a China. Deixa ele aqui, se precisar. Tá. Em 2000, eu fui para a China numa missão junto com o pessoal junto com a FEComércio de Porto Alegre. E lá, então, eu consegui uma fábrica com um preço bem melhor e com uma qualidade melhor. Tá? E aí eu comprei alguns containers, inclusive, como eu não falava inglês mesmo, né? Um amigo meu de Porto Alegre, que ele é o broker, né? O distribuidor da Nestlé no Rio Grande do Sul, que estava junto e me ajudou lá, e a gente comprou 3 containers de panificadoras. Esse amigo, inclusive, é meu amigo até hoje, a gente criou uma amizade muito legal. Essa semana nós vamos estar viajando juntos para a Europa. Uma pessoa sensacional. O nome aqui, que a maioria às vezes quer saber de onde surgiu, e essa pergunta me foi feita lá na sala também, né? Na hora de se fazer a empresa, a gente precisava ter um nome para a empresa. E aí nós conversando, eu e o Cristiano, e ficou que o Cristiano disse, olha, eu acho que eu podia ir cadenciado, ir com calma, ir devagar, né? E aí então colocamos o nome de Cadencem. Esse não existe nada de dizer que tem um propósito, foi apenas isso, né? A única coisa que eu acho que é muito importante, que quando a gente colocou o nome de Cadência, era para ser com calma, cadenciado. E não foi nada disso, a empresa cresceu muito rápido, muito forte. O design das embalagens era desenvolvido no Brasil, e os produtos feitos na China. A gente produzia aqui também a modificação dos produtos, o que nós chamávamos de tropicalização do produto. Porque quando vem da China, ele é um pouco cru, né? A gente aqui alterava cores, alterava os botões, uma coisa ou outra, e procurava dar uma cara mais brasileiras no produto para ele ser vendido no Brasil. Aqui está então aquela viagem que eu já comentei, os containers. Aí a venda foi para Santa Catarina e para São Paulo e para praticamente, não, todo o Brasil não, nesses 3 estados naquela época. Um dos fatores que impulsionou também foi que a gente vendia máquinas para os moinhos. Os moinhos queriam a máquina para ir no supermercado, fazer uma demonstração da farinha deles, e eles faziam o pão lá no mercado. E aí veio novamente a necessidade das pessoas dizer, não, eu não quero a farinha, eu quero essa máquina, onde é que eu consigo, né? Aí o Zafari começou a nos procurar para querer essa máquina. Só que eles queriam o tal do enxoval, né? Tinha que dar lá 100 máquinas para eles de graça. Eu não tenho nem 100 máquinas em tudo, como é que eu vou dar para ti, né? Não tem. E aí não negociamos, e numa outra negociação, então eles entenderam que não ia ter, né? E eles acabaram comprando. A partir daí a gente foi seguindo. Em 2001, não foi só o fracasso do shopping, né? De vez em quando as pancadas vêm aí, não adianta, a gente tem que enfrentar e tem que assumir. Em 2001 tivemos o problema do apagão no Brasil, onde a TV a cada minuto estava anunciando que não devia colocar nada na tomada, que tinha que apagar as luzes, que todo mundo, ou a maioria aqui, ouviu falar disso, ou vivenciou isso, né? Imagina você vender produtos que precisava de ir para a tomada, né? Então ficamos 6 meses sem conseguir vender nenhuma peça. A sorte é que não tínhamos muita despesa aí, então dava para... Aí a gente então começou a fazer feiras em São Paulo,
Um dos casos também que aconteceu, a gente procurava trazer novidades. A gente queria trazer novidades. Opa, acho que eu descobri alguma coisa aqui. Não. Apaga em vez de botar a luzinha. Então, nós, com a ideia de trazer inovação, porque nós tínhamos trazido a panificadora, era algo inédito, a gente resolveu trazer essas cafeteiras, essas chaleiras elétricas, jarras elétricas. E a gente trouxe lá umas 7, 8 mil que vinha num container, né? Digo, isso aqui vai ter que vender muito bem, porque é um produto sensacional. Nada. Não vendia de forma nenhuma. Isso que já tinha passado o apagão, né? E um caso interessante com a chaleira é que, a um certo ponto, eu tinha 5.500 no depósito e não tinha jeito de vender nenhuma. Aí um dia toca o telefone, um comprador da Nestlé de São Paulo, que diz, olha, eu fiquei sabendo que você tem aí umas chaleiras elétricas, né, umas jarras elétricas, e nós precisamos lançar um produto aqui, o Nescafé Forte, não sei o quê, né, que eles tinham que fazer, e nós precisamos de 5.000 chaleiras. Digo, opa, tá solucionado o meu problema aqui, né? E aí eu fui a São Paulo, levei as amostras, mostramos e tal, e acabei vendendo. A gente vendeu para a Nestlé, e naturalmente que conseguimos vender com um preço maior, um preço final, porque era para consumo, né? E ao mesmo tempo eu achei que então ali nós íamos divulgar essa peça, que as pessoas iriam ver e fazer que nem a máquina, né? Que iam querer a chaleira. Na verdade, eles ficaram fazendo isso. Lá dentro traziam a água quente num outro recipiente e faziam o café lá fora. Então, não rendeu. Mas é um produto que logo depois começou a viralizar, vamos dizer, no mercado. E é uma coisa que vende hoje 100.000 peças por mês, com certeza, no Brasil. O pessoal lá do fundo consegue me ouvir agora? Que eu estou um pouquinho melhor aqui, segurando o microfone. A gente sempre procurou a inovar as coisas. Nós tivemos aqui os produtos coloridos. No Brasil só tinha preto e branco. E aí, a um certo ponto, o nosso pessoal do marketing disse, olha, vamos fazer um produto com cores. E nós lançamos isso numa das feiras da Eletrolar em São Paulo. Foi uma semana em que o nosso stand estava lotado todo o tempo. Porque era uma coisa completamente nova, diferente. Onde os compradores diziam, bom, agora nós vamos botar um pouco de cor nas nossas lojas, porque não tem, vamos dar um pouco de vida, né, com isso aí. E foi os produtos que venderam muito bem também. Um intervalozinho, então, aqui. Em 2001 a 2013, eu fui presidente da CDL Caxias, uma entidade que eu tenho muito orgulho de ter participado, tanto quanto da casa aqui. Eu vejo que lá nós temos os presidentes que foram presidentes há 30 anos atrás e eles participam das reuniões toda vez. Eu acho que isso é fundamental. Hoje nós temos aqui vários presidentes da casa, né? Eu acho que isso é bom, acompanhar a entidade que a gente ajudou a participar. E nesse mesmo ano, então, eu criei o Homens na Cozinha. O Homens na Cozinha eu digo às vezes que ele é um dos meus filhos. E é uma das coisas que eu tenho um orgulho muito grande de ter tido a sorte até de fazer, de ter criado, de ter essa ideia de fazer isso aí. Eu não vou explicar o como aconteceu, porque senão vai alongar muito. Mas é um produto que temos aqui, então, um evento. Esses eventos têm hoje em torno de 2.400 pessoas. 2.400 pessoas que vão jantar lá, né? E aqui os cozinheiros embaixo, que sempre é uma festa muito grande. Esse é um evento que diverte e ajuda na solidariedade, que distribui valores muito bons. Hoje ultrapassa
ultrapassa 5 milhões de reais que foram distribuídos para as entidades locais, né? Então essa é uma das coisas que eu tenho um orgulho muito grande e que, além disso, isso proliferou. E não é Homens na Cozinha apenas hoje. Nós temos aí N nomes que são feitos, né? Famílias na Cozinha, Gaúchos na Cozinha, Tá na Mesa e etc. Mas o processo é o mesmo. E não só Caxias, que tem mais de uma dezena, que tem aí, tem o mestre de banquetes. Também tem nos outros municípios, isso proliferou. Porque na CDL, quem entra no site encontra todo o processo, como fazer um Homens na Cozinha. Tem todas as explicações aí, com muita facilidade para fazer isso. Então, um trabalho que ajuda a comunidade e isso faz muito bem para a gente, né? 2005 a 2007, então eu fui vice-presidente da casa aqui, com o João Miller, o Nelson Darrigo, o Munhoz e eu aí. O Munhoz, infelizmente, não está mais com a gente, né? Também um aprendizado muito grande. Quem participa de entidades, quem acompanha isso, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente ter aprendizados e ter a participação e o conhecimento, o relacionamento com muitas pessoas. Porque a gente pensa que está perdendo tempo. Não está, não. E nem trabalhando de graça. Os aprendizados compensam muito, o relacionamento, as amizades são muito importantes. Em função de Porto, em função de incentivos fiscais, nós tivemos que mudar o nosso CD para Santa Catarina. Fomos lá para Itajaí. E a partir de lá que a gente realmente, a partir de 2005, que teve um crescimento mais acelerado, porque facilitou muito o trabalho lá. Só que veio mais uma desgraça, mais um problema muito grande. Em 2008, quem lembra, teve a enchente em Santa Catarina e nós perdemos praticamente 70% do nosso estoque. Aquilo lá entrou a água e vejam que é uma cidade inteira. Era uma cidade inteira dentro de um lago. Porque por tudo tinha 1 metro, 70 centímetros ou 90 em alguns pontos, uma coisa assim terrível, né? E no nosso depósito também entrou. Então, uns 40 centímetros de água, e aquela mercadoria estava empilhada, molhava a caixa de baixo, aquilo caía a pilha toda, ia tudo, estragava tudo. Tivemos uma perda, um momento para se dizer, bom, continuamos ou desistimos. Aí eu achei, bom, gente, não vamos se afogar aqui em 40 centímetros de água, né? Vamos tocar de novo. Aí nós mudamos para Navegantes, num local onde a gente tinha certeza que nunca tinha chegado a água, né? Porque a gente ficou com muito medo, né? Aí em Navegantes nós começamos a trabalhar, um pavilhão maior e tudo, né? Bem mais organizado, e resolvemos meter o pé na jaca, como se diz, né? Vamos comprar bastante. O pessoal de vendas estava animado, a equipe Cadência sempre foi um dos grandes valores. A equipe Cadência, sinceramente, eu tinha um orgulho muito grande disso, porque eu chegava lá, o pessoal estava sempre muito animado, com muito bom humor, e trabalhavam realmente de vestir a camisa, né? Então foi uma época em que eu não sei como, se é pela nossa simplicidade e tal, mas a gente conseguiu um relacionamento sensacional com a equipe e todos estavam empenhados em fazer o negócio crescer. Naturalmente que tivemos que pegar dinheiro emprestado para poder aumentar as vendas, mas também não foi um negócio ruim, porque a gente pegava dinheiro em dólar. Então, pegava $30 mil, na hora de pagar, pagava 10% menos do que devia, né? Porque o dólar vinha caindo. Naquela época vinha reduzindo e se conseguia pagar até menos, não tinha nem juro, na verdade.
E aí, então, nós iniciamos também uma produção local, porque os ferros de passar tinham um dumping, não podia importar, é que nem o Trump está fazendo agora conosco aí, né? Então tinha um valor e não podia importar esses ferros, e então nós resolvemos começar a fabricar. Nós chegamos a um ponto de fabricar 5.000 ferros num dia. Então era ferro pra caramba, né? Dava para vender aí para todo mundo. 2008 está aqui então, que tivemos a enchente. Aqui nós temos os produtos coloridos, né? Ampliação de produtos era feito a todo instante, porque tinha que fazer, tinha que lançar seguidamente produtos. Em momentos que a gente ia para a feira na China, chegava aí 18 pessoas, 18 funcionários, porque as feiras são enormes, então cada um pegava um setor e fazia as buscas para trazer produtos para a gente tropicalizar e para a gente trazer para o Brasil. Nós tivemos lá quando no nosso final aí tínhamos mais de 250 produtos, 250 itens, né, na empresa. Aqui colocamos em 2001, tivemos uma empresa dos Estados Unidos, a mesma na verdade, que veio em 2011. Em 2011 veio essa empresa que queria comprar a nossa empresa, comprar a Cadence. E nós fizemos cálculos lá e tal, e olha, não dá, não tem condições. A empresa ainda não era tão forte para chegar nesse ponto. Mas aí recusamos essa venda, encerrou o assunto, né? A gente continuou crescendo, batalhando, e aí em 2014 a empresa veio novamente para tentar fazer negócio. Aí nós chegamos a uma conclusão que tinha condições, que era suficiente para a gente viver tranquilo e continuar trabalhando naturalmente, não se para, né? E em 2014 nós vendemos então para essa empresa Jarden, que é uma multinacional, né? E ela tem no Brasil hoje 10 marcas, aí a Oster, que é uma delas, a Cadence, a Coleman, Invicta, que a maioria conhece, que são essas caixas de isopor e caixas de manter o produto refrigerado, né? A Contigo, eu não sei nem o que é, tem a Lilo, que é bicos e mamadeiras, Nuki, Cargo, Mapa e Macumbo. Macumbo parece que é de Mucambo. A Mucambo parece que é luva cirúrgica. Tá? Aqui uma equipe, uma foto da equipe. Esse é um prédio de 30.000 metros que nós construímos, ficamos no compromisso de construir para eles, porque nós estávamos ainda em Navegantes quando vendemos. E aqui é Pissarras, e que a gente construiu o prédio para eles, estão lá até hoje, tudo tranquilo. Vamos para os finalmente. Claro que a partir daí os compromissos eram muito menores, era muito mais tranquila a vida, e eu sempre fui de festa, sempre gostei de fazer festa. Então temos aqui um Natal que a gente fez lá na chácara. Aqui uma coisa muito bonita que eu acho da nossa família: a cada 30, 40 dias a gente reúne todos os irmãos, um deles faz o almoço num domingo, e a gente reúne todos os sobrinhos, todos os netos, e é uma coisa que mantém a família junto, mantém a família unida. Aqui o lazer e as mentiras também, né? Aqui deve ter um pouco de mentira, mas o pescador mente, né? Eu pesquei muito já no Brasil, lá fora todo, mas o ano passado, numa pescaria na fazenda do meu amigo Denizar, lá nos confins do Amazonas, eu peguei um pirarucu com 2 metros e 22 centímetros. Pesava 110 quilos. Não, 121 quilos ele pesou. Tá? Um monstro, né? Uma coisa incrível, um bicho desses, né? E foi um acontecimento super legal. Aqui são outras pescarias, naturalmente, ali que a gente fazia.
participamos muito de viagens, né? Tem um grupo muito grande aí que participa de viagens, né? Que foram o seu Colombo que iniciou essas equipes, esses grupos de viagem, e a gente faz isso até hoje. Aqui é o meu esporte preferido, o golfe, que eu procuro fazer durante a semana. Na segunda-feira eu tenho pilates, na terça eu tenho academia, na quarta eu tenho golfe, na quinta academia, sexta academia, sábado golfe. Então tem uma semana cheia aí, tá? E à noite, então, às vezes a gente vai jogar baralho. A gente tem um grupo lá em Santa Lúcia do Piauí, na nossa terra, que a gente joga uns 66 lá de vez em quando. Tá? Esse é o lazer, a diversão. Aqui é uma viagem numa pesca para o Chile. O Paulo deve conhecer aqui o Novaes lá, como é que é? É o Sovião? Não, esse é o Alessandro, não? Afinal é o representante da Marco Polo, o representante da Marco Polo e da Randão no Chile, né? São uns caras muito fortes lá com isso. Quem organizou foi o seu Paulo Bellini, né? E nós fomos lá pescar salmão. Nós estávamos em 6, 7 e foi o único que pegou um. Eu sou um cara de sorte, né? Aqui uma outra pescaria, com o avião do Colombo de novo, né? Com o seu Colombo e a nossa equipe aí. A maioria estão por aí hoje, que estão me ouvindo aí. Aqui também é golfe, isso lá em Trancoso. Aqui eu fui bicampeão, fui campeão 2 anos seguidos no golfe lá em Trancoso. Um campo sensacional, muito bonito. Você se jogou lá, Mauro. É muito legal o campo lá. Tá? E os amigos, né, que tem aí. E eu tenho muitos amigos. E é uma das coisas que eu preservo, guardo com muito carinho, porque eu acho que é um dos grandes valores que a gente tem junto com a gente, é as amizades, é o relacionamento, né? Isso nos dá uma satisfação muito grande. Opa, aqui está nós de novo. Então, isso aqui é no nosso aniversário de 50 anos, né? Aqui a família, né? E muito, 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 muito obrigado para vocês.
Música